outros aspectos da pesquisa. Então, para quem esteve no outro momento, hoje eu vou também trazer uma ênfase em outras coisas. Então, bom, antes de tudo, eu acho válido eu comentar que eu havia, a princípio, preparado algo bem mais tradicional ou até mesmo formal para apresentar nesse seminário de hoje. Me valendo da categoria ensaio, eu pensei em comentar, trazer algum agregado, um apanhado ou até mesmo um rastreio dentro de alguns resíduos textuais da minha recém-defendida dissertação de mestrado, que eu defendi em agosto agora, contexto pandêmico, defesa no Zoom, esse regime frontal de imagem, eu banhada por um filtro, essa coisa esquisita, ruim, boa, enfim, é o que tem para hoje. Mas esta manhã, hoje, eu que acordei depois de um sonho terrível e aflitivo, eu me percebi tocando para ampliar, que é justamente a proposta do seminário, e de repente, num mais suave, exatamente interessante a mim traçar um percurso histórico na minha fala, do que eu tinha pretendido, que seria um ganho de autonomia formal da partitura, acontecimento que se articula de forma paradigmática a notação cadiana, do John Cade, daquela célebre obra 4:33. Talvez seja importante especificar aqui para vocês o que é 4:33, visto que estou no seminário de letras. 4:33 é aquela obra do John Cade que muita gente conhece, e ainda que alguém não conheça, por isso que eu estou explicitando aqui, é a partitura que ele faz de modo textual, onde ele indica que serão 3 momentos somente dedicados ao silêncio, ou pelo menos uma impossibilidade impossível do silêncio. Então, ele faz com que o pianista, que era colega dele, até esteja ali na sala de concerto, as pessoas chegam para assistir e ele fica 4 minutos e 33 segundos totalmente em silêncio. Então, eu penso que a 4:33 é aquela notação ou partitura que dedica 4 minutos e 33 segundos à escuta do silêncio, talvez, ou seria a ausência de produções intencionais de ruídos vibratórios na sala de concerto, ou mesmo seria aquela partitura voltada num apagamento radical do léxico tradicional musical? Bom, talvez seja útil para vocês pelo menos indicar algum percurso mínimo aqui. Seria justo com vocês, espectadores, com vocês que estão assistindo aqui nesse seminário, comentar um pouco sobre o que é ou o que foi o meu objeto de pesquisa, porque eu até acredito que, em alguma medida, isso está finito. Então, qual é esse objeto? São as tais partituras acontecimento. E aqui é importante dizer que eu me dou uma certa liberdade em traduzi-las do original, event scores, em inglês, para partituras acontecimento, e não partituras evento, como a tradução usual que ocorre no escasso material na língua portuguesa que a gente encontra sobre o grupo Fluxus, da vanguarda dos anos 60, cujos artistas praticavam em larga escala essas tais partituras acontecimento, que foram objeto da minha pesquisa. E sim, as partituras de acontecimento estão em articulação absoluta com uma certa soltura proposta pelo John Cade, quando ele começa a pensar essa questão da autonomia formal da partitura. Mas as partituras de acontecimento acabam se expandindo para outras preocupações, assim como outros problemas que são mais específicos do que se denominava então enquanto domínio da arte lá nos anos 60. Então, vou mostrar rapidamente um pouco dessas partituras para vocês se situarem visualmente, textualmente, sobre o que é essa história. Então, eu trago algumas. Então, essas são as peças para piano, né? Vocês veem que não se trata de uma notação musical tradicional, não é sobre isso, não há uma direção muito esmiuçada de como seguir. Essa é uma ideia de um concerto para uma orquestra, tudo articulado através de uma sugestão verbal, né, um enunciado. Todas essas foram produzidas por um artista que me interessa em especial. O nome dele é George Brecht. Ele era associado ao Fluxus, e aqui eu só trouxe partituras dele, realmente ele é a ênfase que eu dou na minha dissertação. Mas outros artistas do Fluxus trabalhavam nessa direção. Bom, aí ele indica nessa partitura uma questão mais de movimento, essa já não é tão em contato assim mais com essa linguagem da música.
Ele distribuía as partituras dentro dessas caixas. Elas tinham uma circulação bem barata, custava muitos poucos dólares. As partituras acontecimentos certamente me envolvem numa primeira camada de contato por serem procedimentos que requerem uma outra ação. Eles dependem de uma ação posterior para sua realização e, com isso, acabam endereçando de imediato a noção de obra enquanto proposição ou mesmo como instrução. Talvez caberia aqui elencar também a palavra programa. As partituras acontecimento também acabam desmontando um movimento unidirecional atribuído à linguagem e também à leitura, assim como a intencionalidade e algum jogo de soberania, não sei se essa palavra é muito forte, mas certamente um jogo de autoridade que está inerente à relação artista-obra-espectador. As partituras acontecimento implicam em disseminação, circulação e multiplicação e envolvem a criação de um espaço de performação. Nas palavras de Regina Melim, que é uma artista, pesquisadora, professora lá de Santa Catarina. Elas evocam algo como um espaço relacional ou comunicacional, onde a ação do espectador participa e faz parte de um prolongamento ou mesmo esgarçamento da noção de performance. O objeto em questão deflagra movimentos participativos que não existem enquanto obras prontas e fechadas, mas como uma superfície aberta e distribuída. O espectador, quando recebe uma partitura acontecimento, quando ele lê, quando ele está nessa situação de contato e também contágio com a partitura acontecimento, ele é um coautor. Seguindo a leitura da Regina Melim, que eu acabei de me referir, sobre esse tipo de proposição, ela pergunta algo que me impacta bastante. Ela fala que sobre a dependência do outro neste tipo de trabalho, dessa instância de diferença ou alteridade, perante a ausência desse outro, é como se esse trabalho ele pudesse murchar. É como se ele se esvaziasse ou caísse. Mas será que é isso mesmo? E o que, por outro lado, murcharia com o outro, com aquele que recebe a partitura acontecimento? E do que seria preciso o artista, essa figura, se desfazer? E qual espaço seria necessário abdicar para acolher o outro nessa forma e nessa chegada tão intensa que é própria dessa instância outra? É certo que a relação que as partituras de acontecimento estabelecem com a linguagem é menos uma relação vinculada à expressão de algum conteúdo e mais voltada ou interessada a uma sondagem sobre a agência da linguagem na construção de realidades, de situações, de acontecimentos. A linguagem tem uma função interpelativa e algum poder constitutivo ou performativo na produção de subjetividades, como bem desenvolve a filósofa Judith Butler no livro dela que se chama Acceptable Speech. O ato de interpelação por via do discurso pode constituir um sujeito que não pré-existe, que não está dado, mais do que reconhecê-lo e identificá-lo. E se submissão, apropriação e reinvenção são características envolvidas no ato de ler e também no ato de interpretar o texto, de alguma forma, essas partituras de acontecimento que eu pesquisei tematizam uma certa vulnerabilidade do sujeito frente à linguagem, ao mesmo tempo, e que desterritorializam uma agência em relação à língua, essa que já está estratificada nessa posição ou jogo de autoridade. Igualmente certo seria afirmar que as partituras de acontecimento, habitantes de contornos e fronteiras entre artista e espectador, eu e outro, acabam reconfigurando esses mesmos espaços enquanto zonas de distanciamento e imunização, apostando uma relação de permanente trânsito. Então, tem uma questão dinâmica. E, com isso, tematizam e praticam possíveis dissoluções de binarismos que partem de forma dual à realidade. E eu digo isso não só em relação restrita com as artes visuais, mas também os binômios mais gerais. Palavra, mundo, sujeito, objeto, causa, efeito, ideia, performance. Então, eu toco para ampliar, com as polpas dos dedos da mão já cansadas de tantos microgestos repetitivos. Essa partitura é quase insuportável. Penso como falar sobre as partituras de acontecimento pode também mobilizar as questões de agora. A minha dissertação se vale de um referencial pós-estruturalista, este que demonstrou certa agressividade, não à toa,
em relação à linguagem e à língua. Não é de hoje, não é um fato exatamente pandêmico, mas há um tempo que fala-se tanto em narrativa, também falamos em ressignificação, e com isso parecemos em permanente disputa sobre as ideias e também sobre o significado delas. Eu poderia dizer que a paixão pelo discurso é algo que nos bombardeia por todos os lados. Acho que não tem fora dessa situação, né? Parece que somos de forma contínua instigados a escolher ou assumir um lugar, uma posição, como um ponto no grid, é um lado ou outro. Existe um grande mecanismo que vai sendo criado e nele a nossa fala, os enunciados, são coisas que podem mobilizar questões que são muito caras sobre pertencimento e sobre adequação também. Me parece razoável dizer que é em meio a toda essa saturação, a esse ruído, que a sociedade do controle executa o deslocamento. Quando a questão é menos não poder falar, ainda que isso esteja presente, é importante fazer aqui essa ponderação, mas sim um estímulo permanente para que produzamos discurso. Tem um artista que eu gosto muito, que é contemporâneo, chama Lawrence Abu Hamdan, que ele trabalha com aspectos sonoros em flexão com dinâmicas políticas, sociedade, democracia, e ele vai dizer que nos regimes mais autoritários, tudo que você está falando está sendo gravado ou observado por algum aparato de vigilância. E que já nas democracias modernas, o paradigma é que você, pelo menos supostamente, tem uma liberdade de expressão, né? Situação que é deflagrada, ainda que de um jeito enviesado pelo uso das redes sociais. Mas aquilo que você fala não é escutado por ninguém. Falta essa qualidade de escuta, ou essa posição. É um outro ponto de vista bastante interessante, a desse artista. Mas voltando ao que eu estou dizendo, por mais que esse jogo todo seja complexo e por mais múltipla e diversa que seja a rede de narrativas, essa tal rede é justamente o significado que acaba em primeiro plano. Então tem certo imperialismo em jogo. Me parece necessário. 4 minutinhos. 4 minutos? Isso. Então eu vou parar no meio, porque eu ainda teria... É isso. Me parece necessário a busca por traçar outras linhas que sejam capazes de confrontar esse imperialismo da linguagem ou uma vitória perpétua das narrativas homologadas, como palavras-senhas ou chaves, porque com isso é possível entender que existem também outros modos de funcionamento, ainda que o consenso impere. Como interpretar um texto? Lembrando que é justamente através de trabalhos ou obras substancialmente textuais que colocam agora essas ideias para circular. Um esforço de esgarçar as ideias já cristalizadas sobre o uso da linguagem através de seus próprios mecanismos, buscando outros efeitos modulatórios. Bom, é isso, gente. A minha fala será cortada, talvez nada disso faça sentido. Mas eu vou seguir aqui porque foi o que eu preparei. O Deleuze e o Guattari vão atentar em Mil Platôs, que é uma obra muito importante para o meu trabalho, para o fato de que há uma pretensão na linguística em fazer da linguagem a única máquina abstrata verdadeira. Com isso, instaurando um primado da expressão sobre o conteúdo, como se a expressão pudesse sempre e simplesmente traduzir os conteúdos. A busca desses filósofos é encontrar uma máquina abstrata que possa falar de uma matéria que não é linguística e imanente à língua. Matéria essa que é algo intensivo, que é algo que está em oposição às articulações da sintaxe. Eles chegam a falar sobre fugir de uma linguagem que pretenderia tudo abarcar entre suas pinças. Sobre conteúdo e expressão, esses autores que eu menciono vão falar que o conteúdo é algo que ordena corpos sociais. Já a expressão organiza corpos através de enunciações. A expressão se insere no conteúdo. Essas duas instâncias são interdependentes. A expressão ela intervém no conteúdo, mas não para representar, mas para destacar o conteúdo e recortar de outro modo. A linguagem não é só algo que codifica, ela está sempre desterritorializando e reterritorializando os corpos sociais. Com Deleuze e Guattari, é possível dizer que a linguagem não se separa do corpo que fala, mas não seria o caso de dizer que a linguagem dá forma ao corpo, que já tem a sua própria, mas sim que o transforma através do sentido que lhe atribui, intervindo sobre o mesmo. Vou tentar dar uma pulada aqui. Deleuze e Guattari me ajudam a adensar os problemas nos exames relacionados à linguagem, que acabam por relacionar o enunciado ao significante e a enunciação ao sujeito, fechando a língua sobre si mesma como uma dobra e fazendo da pragmática apenas um resíduo. A máquina abstrata trazida por esses autores é posicionada como opositora a essa dura máquina sintática que só se ocupa com a distribuição que ocorre independente da relação com os corpos. A máquina abstrata é diagramática e capaz de posicionar conteúdo e expressão
como variáveis dispostas em dois planos, onde expressão e conteúdo tornam-se indiscerníveis. Eu trago tudo isso para afirmar o meu desejo de defender uma funcionalidade diagramática que não abstrai conteúdo, mas traça só um plano de consistência. As partituras acontecimentos são motores a fim de nos levarem a formulações como não há mais sentidos, só usos. O que Regina Melim nomearia como a supremacia do ato em relação a esse tipo de proposição diante de um caráter perene dos objetos de arte. Se os esforços de se falar sobre uma língua recorrem sempre a uma língua maior, acabamos restritos, inevitavelmente, a uma homogeneização. O agenciamento se deixa levar por movimentos aberrantes, capazes de nos arrancar de nós mesmos, como se houvesse algo intenso demais na vida, que só pode ser experienciado ou vivido no limite ou na ponta de nós mesmos, como uma linha ou risco que nos leva ao que a vida há de mais impessoal, no sentido do que ela pode atingir, criar, a vida na ponta dela própria. As partituras de acontecimento não necessariamente vão reterritorializar a língua, mas certamente desterritorializam a língua maior com as suas instruções de uso, ainda que introduzindo-as de modo mais ou menos restrito. Ela coloca uma linha majoritária da língua e seu sistema constante em variação contínua, através da formação de uma conjunção, quando gestos, coisas, vozes e sons são envolvidos na mesma ópera ou cena. Elementos heterogêneos se convertem um no outro. Isso tem a ver com o que eu falei sobre essas partituras perturbarem para o bem tudo aquilo que é partido de forma dual, os binômios e as dicotomias. Se escrever for a capacidade de ser muitos e o território gerado por um texto for um espaço não mais pessoal, mas sim infinito, penso que a língua maior está sempre preocupada com o sujeito da enunciação. Quem, afinal, está falando? O fluxo no qual as partituras acontecimento deslizam e se escrevem é capaz de ser povoado e, neste caso, concebemos os seus autores e também os seus coautores mais como residuais em relação às obras do que instâncias que a precedem. Como caracteriza Ricardo Basbaum, meu querido orientador, o sujeito criador dissolve-se num devir imperceptível como parte da atividade desse despojamento das determinações que estão a priori, para então relocalizar-se nos contornos de um outro espaço relacional. Tem tempo ainda? Não, né? Um minutinho para você finalizar, por favor. Bom, tá bom. Eu só trouxe aqui umas anotações de George Brecht sobre as partituras do acontecimento. Uma arte que beira o não existente, dissolvendo-se em outras dimensões ou se tornando sem dimensão, não tendo forma. Os acontecimentos se estendem aos limites da forma, à beira do ser, onde dimensões são perdidas, e incluem naturalmente todas as dimensões de tempo, espaço, número, atitude, emoção, o que sente intuitivamente, que é ignorado nos objetos, acontecimentos na experiência, no agora imediato, e se a arte não for forma, pode ser vida ao invés de arte, ou pode a arte não ter forma e ser ainda arte? É isso. Obrigada, Daniela. Agora Obrigada a vocês. Essa correria foi muito... A gente passa a palavra para Mariana. Boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela. Tá aparecendo? Oi, tá aparecendo, gente? Ah, sim, tá aparecendo, tá aparecendo. Tá, obrigada. O ensaio que eu vou apresentar é o primeiro capítulo da minha dissertação adaptada, né, para hoje. Quando criança, toda vez que ia à praia, voltava para casa com um saco cheio de conchas. Minha mãe, a despeito do meu desejo de guardá-las como relíquias, sempre as jogava fora. Nunca entendi por que não podíamos guardar em casa as coisas do mar. Nos buracos que cavava, além de conchas, pedras e bichos, mais de uma vez encontrei um batom vermelho ainda inteiro e fiquei fascinada. Como algo do meu mundo poderia habitar o universo do mar? Quis guardar comigo, mas se não cabiam conchas na minha casa, também não caberiam batons vermelhos nascidos das areias e das águas. Eu sequer podia tocá-los. Permanecia o desejo latente da descoberta
do toque, de passar na boca. Um dia, já adulta, saio do trabalho e caminho até a praia. Junto um punhado de conchas e levo para casa. Pensando em decifrar suas marcas como códigos, reforço os risquinhos menos visíveis com um lápis vermelho. A maioria das conchas que agora toco e aproximo dos olhos são bivalves, ou seja, elas tinham pares, que foram perdidos na imensidão, mas conservam seus pequenos dentículos na esperança de lacrarem-se como abrigos dos corpos moles que, no entanto, já se foram. Agora, sinto vontade de pressioná-las contra a carne, contra a pele, e o faço. Sobreponho uma nova a cada marca de uma anterior, apertando até aumentar no local o fluxo do sangue, até a pele se avermelhar e doer, até o desenho arredondado marcar a minha pele e depois sumir. Desde criança, tenho um desejo inextinguível de tornar lisa a minha pele, retirar inclusive a pele nova e áspera que renasce nos processos de cicatrização do que já feri. Qualquer protuberância é alisada até o seu desaparecimento. Às vezes, o contato frequente dos dedos causa processos infecciosos, em que o corpo tenta expulsar não o grão sebáceo que está sob a pele, mas as bactérias que ali se alojaram no excesso do toque. Então a pele se avermelha, irritada, e produz secreções em uma espécie de bolha, que em certo momento irá estourar e finalmente expulsar os micro-organismos estranhos. Durante a adolescência, na tentativa de esconder essas marcas, aumentava o brilho das fotos do meu rosto ao máximo, até clarear a minha pele. Quando a ostra, um molusco bivalve, recebe dentro de si um corpo indesejado, reage liberando uma secreção chamada madrepérola, que o cobrirá em muitas camadas, separando-o do seu próprio corpo sensível. Ao se tornar completo, o resultado desse acontecimento receberá o nome de pérola e será colhida, não expulsa, por dedos de mãos humanas que a encontram. Moluscos bivalves, como a ostra, são capazes de produzir coisas consideradas por nós belas e preciosas. Ao contrário da sua aparência interna, pode ser vista como ojeriza. O pus, a secreção que o corpo humano produz como resposta a uma infecção, não é belo como a madrepérola produzida pela ostra. Esta, por sua característica iridescente, há milênios é usada como artefato e adorno de diversos tipos. Em oposição a isso, a aparência externa de um corpo humano pode ser bela, dependendo de quem o olhe, mas o seu interior é sempre o mesmo, viscoso e úmido como o molusco. O molusco está perto da mucosa, do pus, dos processos dolorosos que queremos evitar e ainda assim são provocados ou provocamos. Ao longo de milhares de anos de processos evolucionários, os moluscos desenvolveram conchas duras dentro ou debaixo das quais poderiam viver protegidos de seus predadores. Quando alguns desses animais resolvem explorar a imensidão do mar, suas conchas invólucros também se tornam dispositivos de flutuação. Posteriormente, alguns grupos começam a abrir mão de suas conchas, reduzindo-as, internalizando-as ou, de fato, abandonando-as por completo.
algo que os deixou muito vulneráveis, mas ao mesmo tempo muito mais livres. Esses grupos são ancestrais dos que hoje chamam de cefalópodes, dos quais fazem parte os polvos, por exemplo. Para esses, nada restou de concha. Seus corpos são moles e desprotegidos. Desenvolveram, em compensação, notável astúcia e mutabilidade. Conhecidos pelos seus tentáculos, os cefalópodes não são os únicos a possuírem esse órgão tátil e flexível. Ele está presente em diversos animais invertebrados das águas. Alguns são dotados de capacidade de locomoção e defesa, enquanto outros são mais fixos e frágeis. Esse elo entre o ser que o possui e o que ele toca é fundamental para a sua sobrevivência. Sua forma conectora é análoga aos fios e ao cordão umbilical, a ligação entre a mãe e o feto, garantindo a sobrevivência desse ser ainda frágil, em formação. Quando penso em entrar no mar, ainda ressoa em minha mente e ouvidos o aviso dado por minha mãe, de que o mar não tem cabelos. A expressão que ouvi durante anos sem bem compreender traz um elemento que se repete em escritos sobre as simbologias das águas, os cabelos. Para Gaston Bachelard, no livro A Água e os Sonhos, o exemplo perfeito da relação entre água e feminilidade são os cabelos da Ofélia de John Everett Millais, com seus movimentos ondulantes que se misturam à correnteza. Observo, entretanto, que os cabelos de nem todas as mulheres se movimentam e se ondulam dessa forma, como a água. Bachelard faz, talvez, referência a um padrão específico de feminilidade, lânguido, frágil, branco. A Vênus, pintada por Sandro Botticelli, equilibra-se com estranha leveza dentro de uma gigantesca concha bivalve sem o seu par, numa quase flutuação que poderia equipará-la àqueles moluscos que se interessaram por planar pelo oceano. Sua pele, muito alva, alude ao mármore de Carrara de que eram feitas as esculturas da Antiguidade Clássica. Na minha pele, oposta à solidez e à alvura, afunda a concha. O contato da boca com a carne é mole e macio, enquanto os dentes duros se inserem na pele. A dor delimita a fronteira que será ou não cruzada e faz parar o ato antes que se rompa a carne. A gentileza e delicadeza com o corpo que será ferido nesse pequeno ato de violência. Gotejar só a saliva, não o sangue. O artista Vito Acconti, na performance Trademarks de 1970, coloca-se nu perante o público e morde as partes do próprio corpo que consegue alcançar. Entretanto, essas mordidas nunca chegam a rasgar as fronteiras da pele. O rompimento se daria no campo simbólico, atingindo e rasgando outros lugares e fragilidades. 5 minutos, Mariana. Na pele e no ventre, nossas habitações primevas, são demarcadas as fronteiras construídas em bilhões de anos de cortes e cicatrizes. Gravo as marcas das conchas sobre as minhas, na tentativa de mesclar nossas histórias, ainda que elas desapareçam vagarosas pelas paredes do corpo. Talvez os mistérios do mar não possam ser domesticados. É
disse, terminei. Ainda tem uns 3 minutinhos, mas tudo bem. Então, agora a gente vai passar para o Gendir. Obrigada, Mariana. A gente vai passar a palavra para o Gendir, que vai fazer vai propor uma experiência de interação com todos que estão presentes na sala. Gendir, a palavra está com você. Oi, gente. Boa tarde. Bem, o título da minha apresentação hoje é também um pedido. E eu vou ler ele. Por favor, deixe seu dispositivo ligado nesta reunião, mas não fique na frente dele. Deixe que sua webcam mostre o ambiente onde mora. Deixe seu microfone captar o som do ambiente.
Júlio estica 17h15. Não. É 5h45, Lu. Ah, beleza. Liu tá perguntando, né? Júlio? Eu? Oi, Júlio. Desculpa, eu te mandei a hora errada. É 17h45 mesmo, viu? Isso, é porque eu não consegui falar com você. E aí eu falei com a Patrícia. Tá, você quer entrar agora que eu tô vendo que você tá aqui? A gente tá numa mesma performance. Pode me botar dentro. Eu fico aqui, Ricardo. Tá bom. Tá certo, Júlio. Até já. Beijo, tchau. Não perde. Isso aqui. Oi, pessoal que está aqui acompanhando Letras Expandidas, só para dizer que às 17h45, daqui a menos de uma hora, nós vamos ter uma mesa com o Chico Sá, conversando com o professor Júlio Diniz, que vai entrevistá-lo. Está imperdível a nossa mesa de encerramento, a gente te espera. Para se inscrever, basta acessar o link que está na bio, ainda dá tempo, na bio deste perfil. Oi, pessoal que está aqui acompanhando Letras Expandidas, só para dizer que às 17h45, daqui a menos de uma hora, nós vamos ter uma mesa com o Chico Sá, conversando com o professor Júlio Diniz. Olha. Alguém está admitindo as pessoas? Eu tô. Tá, show. Cinco minutos.
É isso. Lu, Oi? Maria, Oi. bota o som. Tá bom, tchau, tchau. Ih, gente, vou falar no telefone. Gente, Será que... fim da performance. Podem manter a câmera aberta se quiserem. Só desligar o microfone para não... pra todo mundo não falar ao mesmo tempo. Jandir. Voltamos todos. O Jandir não voltou ainda. Voltou todo mundo. Sebastião tá vendo a gente lá da França. Olha que chique. Bom, voltamos, né? Vamos para as perguntas agora. Antes eu queria fazer um comentário que o trabalho da Daniela fala ela cita o John Cage, né? Com 4 minutos e 33 segundos. E o trabalho do Jandir, ele tem muito a ver com esse trabalho, né? A gente pode dizer que é uma versão pandêmica, quarentenada do John Cage, talvez. Muito interessante, assim, trabalhando o mesmo pensamento. Eu não sei se o Jandir, eu até queria perguntar se o Jandir pensou nesse trabalho do John Cage nessa situação, né, que ele propôs aqui pra gente. 15 minutos, a Daniela comentou. Muito bom. Ao invés de 4 minutos e 33, né? Eu acho que é um trabalho que está na medula espinhal minha, de muita gente, né? Um desses trabalhos de base, tradição pra gente. Mas eu confesso, eu não pensei muito nele, não. A princípio, né? Eu sinto que é uma dessas influências que estão aqui no ar. Mas, de fato, o contexto de pandemia foi o norte, sabe? Foi o primeiro passo. Claro, tinha outras coisas que estavam mais na minha cabeça, assim, sobre... enfim, instruções, fluxo, por exemplo. Essas estavam mais imediatas na minha cabeça do que a referência ao John Cage. Mas está todo mundo ali, né? Enfim, né? Também pode falar mais. Daniela quer comentar sobre isso? Essa relação com o trabalho do Jandir? Quero comentar brevemente que acho que é isso, né, que o próprio Jandir trouxe, que o título já funciona dessa forma instrucional. Acho que tem tudo a ver com o que eu marco ali no meu texto, que eu falei aqui sobre essas ações, o que seria próprio da ação propositiva, dessa presença do outro enquanto coautor. Acho que isso aconteceu aqui. Isso que você traz do 433 do John Cage também pensei muito por 2 motivos. Pelo que o Jandir coloca, de fato ser um trabalho muito base mesmo para muita coisa, né? Essa soltura proposta pelo Cage, ela vai se desdobrar de diversas formas e, de fato, é um trabalho marcante. Eu acho que isso é meio irrevogável, mas também, por ter acabado de falar, também estava fresco e, certamente, essa questão como o 433 acaba posicionando o ouvinte / espectador numa situação, numa qualidade de escuta, que é uma qualidade de escuta que eu fico pensando, será que é a escuta do silêncio? Se o silêncio é uma impossibilidade. Então, uma escuta ali, talvez daquela camada dos ruídos não intencionais que acontecem no espaço. Para mim foi incrível, porque eu andei rapidamente até o sofá, que é aqui do lado, não estava vendo a tela, e ouvi várias coisas. Ouvi um samba enredo, eu adorei. Para mim
foi assim, uma confluência de sons muito interessantes, mais ou menos intencionais, e essa massa ruidosa é uma coisa que me interessa, e ao mesmo tempo com uma certa camada de silêncio, que seria, pelo menos, silêncio no sentido de uma intenção de não se produzir um som diretamente aqui, para essa configuração. Então, é legal. Sabe que sobre o silêncio, os cientistas dizem que não existe um silêncio absoluto, que se você é posto numa sala hermeticamente fechada e ficar ali durante algumas horas, você começa a ter alucinações e entra num processo meio que de enlouquecedor. E aí, pensando também, fazendo um link com o trabalho da Mariana, o trabalho de vocês traz registros, né? Registro sonoro, registro da relação com o outro. E a Mariana está trazendo esse registro na pele, né? Com a relação das conchas, que tem uma relação com a memória também de infância, né? Mariana, você quer falar alguma coisa assim sobre se você acha que tem a ver, né, de fato, essa relação ou não? Pois é, foi uma questão, né? Eu e o Jandir ficamos muito surpresos de pararmos na mesma mesa, porque no primeiro olhar realmente não parece ter a ver. Né? Mas eu queria fazer um comentário sobre o trabalho dele, não sobre o meu. O que eu acho mais interessante nesse trabalho, Jandir, é que ele expõe as coisas que a gente quer esconder. Um dos meus desesperos, quando começou o isolamento, era ter que compartilhar com pessoas que não são da minha intimidade no meu espaço íntimo. Tipo, o meu computador fica no meu quarto, a minha casa é barulhenta, eu moro com outras pessoas. Se eu deixo a janela aberta, passa o carro do ovo. Então, assim, isso tudo era para mim algo impossível, né? Que já normalizou depois de tantos meses, eu já não fico tão preocupada. Mas eu acho muito legal ouvir os barulhos da intimidade, assim, que não é nem tão íntima, né? Mas os barulhos das outras pessoas. Eu fiquei aqui no quarto também ouvindo as coisas. Muito maneiro. Sabe que isso tudo, esse trabalho do Jandir, ele acabou me remetendo também um pouco ontem para a Ciranda do Gatilho, porque na Ciranda ontem, não sei se vocês chegaram a acompanhar ontem, pessoal da Ciranda, que você ficava com... Quarta, Patrícia. Oi? Foi na quarta, não foi ontem, não. Letras Expandidas, último já tá meio assim, tá? Não foi ontem, não foi quarta, o que era? Você ficava com aquela tela, né, escura, né, com nada na tela, você não via nenhuma imagem, e você ia ouvindo aquilo que era falado no fundo, né, aqueles textos que eram lidos, um som, e assim, proposital, né, para você não ver nada, para você estar ligado no som. E o trabalho do Jandir, ele me remeteu um pouco a isso, né? Esse vazio, né? Porque o que acontece de não ter ninguém na frente das telas? É o vazio, né? É o ninguém. E você fica ligado realmente nos sons, né? Tentando captar, você fica tentando captar o que vem dali, de cada uma dessas casas, de cada um desses cubos aí, desses quadrados onde a gente está confinado, né? Eu achei muito legal, assim, que o Bernardo falou ontem, que eu estou vendo hoje aqui, essa intenção realmente de tirar a imagem, com esse reducionismo que tem no trabalho da Daniela também, é uma redução tão completa, tão desejosa de chegar naquele marco zero, que ela tem um efeito contrário de expansão. É uma redução total que amplia. Aí eu viajei um pouco assim, Daniela, Jandir, Maria, não, eu posso até estar viajando, tá? Mas eu lembrei da opção que vocês conhecem, mas tem tudo a ver, porque essa coisa da fenomenologia, quando eu estava estudando lá Lígia Clark, o Hélio de Sica e tal, foi o que serviu de base teórica para o Ferreira Goulart inventar aquela narrativa toda lá do neoconcreto. E o Hélio de Sica, o Hélio talvez, mas a Lígia Clark nunca tinha lido uma linha do Merleau-Ponty. No entanto, toda aquela teoria dele fazia todo sentido. Essa coisa da relação com o objeto, como a Daniela falou, do espectador que ajuda a completar a obra só se completa na hora que você
interage, né? Que você também entra. E como é que ele fala? Ele fala de você se transformar na carne do mundo, a encarnação do homem no mundo. Gente, é incrível. Eu acho que se vocês não estão familiarizados, procura, porque eu acho que tem tudo a ver com o que vocês três trouxeram, assim, sabe? Essa destruição desses símbolos de significados e significantes que passam a não existir mais, porque você faz o marco zero de tudo. Uma mesa não é mais uma mesa, ela é uma coisa, entendeu? Quem falou alguma coisa? Renata quer falar? Acho que ela. Não, Acho que ela deixou o microfone aberto sem querer. deixei, desculpa. Tranquilo. E eu queria também puxar um pouquinho para essa questão da casa, né? Que tanto os três trabalhos também, mais uma vez, vão relacionar a questão da intimidade, né? O fluxo tinha essa coisa da aproximação, da interação das pessoas, né? Até o Paulo Bruschi, com a arte postal, né? O que é a carta? É uma coisa íntima, né? Quer dizer, antigamente, né? Hoje ninguém mais manda carta, mas o Fluxus mandava, né? Eles se relacionavam assim naquela época. E o Jandir tá querendo, gente, ó, mostra a casa de vocês, quero conhecer, né? E as conchas da Mariana são a casa também, de certa maneira, né? São a casa dos moluscos. Então, estamos falando de tentativas de aproximação, né? De certa maneira. Essa coisa da memória também, né, da concha, né? Porque a concha ela é composta de quê? De camadas e camadas e camadas que vão se sobrepondo, né, através do tempo, né? Aí você vai lá naquela primeira camadinha que foi há sei lá quantos anos atrás, e ali está tudo. Aí lembrou também o livro do Didi Berman, o Cascas, né? Que quando ele pega aquelas cascas, ele diz que essas cascas são testemunhos de alguma coisa que aconteceu aqui que não tem mais. Essas cascas dessas árvores, elas viram, eu acho que as conchas, elas são meio essas cascas, né? Elas são testemunho de alguma coisa, assim. Bonito, eu gostei, achei muito bonito, achei tudo bonito, gente. Eu acho que eu estou emotiva, porque é o último dia do Letras. Achei lindo o trabalho de vocês, dos três. O Daniela, eu lembro de você do ano passado, do John Cage. Eu lembro direitinho do trabalho do Daniela do ano passado, da apresentação. E o Jandir também falou do ano passado, o Max Willa. Max Willa falou muito de você. Falou muito de você no ano passado, como comentou. Enfim, logo depois, né? Foi. Parabéns. Eu nem sabia. Não, deixa eu comentar uma série de acontecimentos mágicos que fazem a gente estar aqui reunidas hoje, né? Enfim, eu estou falando desse jeito, claro, a perspectiva não mágica exata também, respeito ela e tal, mas estou falando de outro ponto de vista. Olha só, né? Eu participei durante 1 ano e meio da minha vida em curso de especialização na PUC em Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo. Nesse curso, eu tive contato com Luciana, Patrícia, Daniela, Antônio, entre outras pessoas, mas cito essas porque elas estão aqui. Pessoas que, enfim, foram muito importantes, inclusive em momentos muito transicionais na minha vida, né? Participar do curso foi exaustivo e maravilhoso, sabe? Extremos, assim, muito forte para mim. Não exatamente pelo curso, às vezes, mas por outras coisas paralelas que estavam acontecendo com a minha vida. A Patrícia sabe muito bem também, né? Já me acompanhou nisso. Então, eu não sabia que as pessoas iam estar aqui hoje. Me veem como uma casa, sabe? Encontrar uma segunda casa. E aí, por sua vez, Daniela, com quem eu compartilhei também espaços, aulas, né? Conversas no mestrado, uma pessoa super importante da minha formação também. E Mariana, que, enfim, é minha companheira de vida e também é uma influência importantíssima, uma articulação diária, praticamente, de todas as questões intelectuais, assim, artísticas. Não sei, faz ainda mais sentido abrir as casas, sabe, nesse contexto. Mas essa é uma fala completamente afetiva, mas eu precisava abrir o microfone para falar isso. Me pareceu muito interessante, sabe?
Não, e mais ainda dentro da magia, né? Já que estamos nesse campo da magia, a gente montou essa mesa. Na hora que eu montei essa mesa aqui, eu peguei a Mariana, juntei com o Jandir e juntei com a Daniela, e eu não tinha a menor ideia que existia uma relação entre eles. E aí o Jandir me falou: Mariana é minha companheira. Eu falei: ah, meu Deus, não é possível. Então, assim, a mágica tá rolando solta aqui. Somos todas bruxas. Hashtag somos todos. Eu acho. Mariana, você queria falar? Eu vi que você levantou a mão. Não? Eu queria falar que... vou olhar para cá agora, para o nada. Eu queria falar que é um prazer enorme ver a performance do Jandir, porque o Jandir, para mim, eu sou do curso de especialização, o Jandir, para mim, é um grande artista, ele é um poeta. Eu nunca vou esquecer do dia que ele fez uma poesia que falava que a vida dele terminava entre a ponta dos dedos e o que ficava no fim. Era uma coisa linda. Então, assim, fiquei bem emocionada. E eu confesso, meninas, que eu entrei tanto nesse clima que eu fiquei absorta com outra parte da vida, porque nessa pandemia é assim, né? A gente está aqui e a gente está em outros lugares, né? E dentro desse processo, eu estou passando por um processo familiar super difícil, com o meu irmão, enfim. E eu precisei agir agora, então não posso nem comentar tanto sobre o que vocês comentaram, que infelizmente eu perdi, mas faz parte bem dessa performance do Jandir, onde a vida está dentro da nossa casa e dentro da nossa casa os problemas continuam acontecendo fora a Covid. Né? O Covid às vezes fica até secundário diante de todo o ano de 2020, né, que cada um está vivendo. Mas muitíssimo obrigada, e Jandir, foi um imenso prazer, e muito prazer, Mariana, lhe conhecer também aqui. Igualmente, obrigada. Eu acho que hoje a gente conseguiu materializar o título do Letras Expandidas de 2020. Toque para ampliar, né? Sensibilidade e distanciamento. A gente conseguiu ampliar a nossa interação e diminuir esse distanciamento, né? Então foi assim, nosso último dia fechando perfeitamente a última mesa de trabalhos. A gente vai ter uma mesa a seguir com o nosso professor Júlio Diniz e o Chico Sá. E assim, agradeço imensamente a presença de vocês. Vocês querem fazer alguma consideração final? A gente ainda tem alguns minutos. Muito obrigado. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Vou pegar a consideração final, porque eu não falei na minha apresentação, né? Só um pouquinho. Muito do que eu queria falar já disse também como agradecimento e como surpresa, exultação. Um comentário que eu acho que faltou, eu queria registrar aqui, é como me pega de surpresa olhar a apresentação da Daniela e encontrar ressonâncias com conversas que eu tenho tido com outras pessoas por e-mail, enfim, pelas redes sociais, né, pelos contatos virtuais, que dizem respeito à linguagem, ao poder, ao uso de estratégias dessas, né, como programas. Então, assim, faço eco também a outra pessoa que comentou aqui, é uma fala entrecortada que também dá vontade de ver, assim, na integridade dela. Mas eu tenho certeza que eu vou ver aí, se não falada, publicada também. É isso, obrigado. Só mais uma vez. O Clélio fez um comentário, né? Ele falou: Daniela vai me deixar pensando uns 3 dias na fala inacabada dela. Coisa bem Cade isso, não? Uma fala cortada pelo silêncio imposto. O mais louco foi a edição que eu tive que fazer intuitivamente, porque eu fui descendo o texto e comecei a pular. E às vezes eu nem sabia o que tinha pulando, mas deu certo. Daniela, aproveita as considerações finais e fala o resto das coisas. Vou deixar assim, vou deixar essa lacuna. Queria falar brevemente que eu agradeço ao programa. Me parece um programa muito bacana esse da PUC, porque eu também falei no seminário do ano passado e eu achei super legal. Eu ouso dizer que eu sinto mais ressonância até talvez do que no seminário de arte que eu já participei. Não sei, talvez tenha a ver com aspectos sensíveis da minha pesquisa ou aspectos meus, da minha personalidade, mas é isso, elogiar vocês que também quem faz o programa são os alunos, né? Não só os docentes e discentes, e é isso, elogios, porque é sempre bacana. Tudo que eu assisto, eu gosto.
Mariana? Eu quero agradecer também a equipe organizadora, Camila, que foi minha colega na UERJ. Fiquei tão feliz de te ver. Agradecer também aos colegas que assistiram, Simone Tomé, minha colega de mestrado. Valeu, gente. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Obrigado a todos, foi lindo. Obrigado mesmo. Vocês ajudam a gente a fazer isso aqui. Sem vocês não tinha nada. Verdade. Beijo, Valeu. beijo, Mariana. Beijo, Daniel. Beijo, gente. Tchau, tchau. Agora a gente vai ter um pequeno intervalo e vamos voltar às 5h45 para a mesa de encerramento. Então, se vocês quiserem deixar a câmera desligada e voltar daqui a pouquinho, tomar um café, enfim. É só um intervalo para a próxima mesa. Obrigada, gente. Sebastian, turn off the camera, please.